Oi pessoal, boa tarde. Eu trago uma reflexão hoje. Um tempo vem falando ao meu coração, quando dá eu trago aqui para que outras pessoas também sejam alcançadas, né, com essa palavra. Então eu trago hoje. Hoje você se encaixa. Você é um religioso, você é um libertino ou você é um legalista. O legalista praticamente é o mesmo religioso que eu vou citar aqui, né? O religioso, eu vou ler primeiramente um versículo onde a gente vê assim meio que uma repulsa, né, desse comportamento. Ações que mais Jesus assim repugnava a religiosidade. Vou ler um versículo aqui rapidinho só pra gente entender. Não vou ler o capítulo todo, né? Vou ler Mateus 23, versículo 23 ao 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos que coais os mosquitos e engolis os camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rampina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais os dízimos, fazei tudo certinho, cumpre tudo direitinho, os primeiros, né? E acham que por conta disso são os santarrões, estão bem com Deus, sendo que isso, ele diz, é bom que você faça, porém, a fé em Jesus Cristo, que eles não tinham nenhuma, né? Aí Jesus vai dizer: ai de vós, escribas, sepulcros caiados, né? Que por fora se mostram belos. É isso que a gente vê na religiosidade. Aquele cuidado, aquele zelo todo, a gente vê que ainda hoje acontece. Tem pessoas e tem igrejas que são doutrinárias. Claro que eu acho que não se compara ao extremo de chegar a se comparar a ser iguais aos fariseus, né? Mas são bem parecidos na questão de que são igrejas que começam a impor doutrinas, né, no externo. Um exemplo muito comum é de não poder usar uma veste sem ser vestido ou saia, não cortar um cabelo, fazer são uma série de regras, não aqui julgando quem faz, se você está bem com isso. E a sua obrigação é ser obediente àquela doutrina. Se você se sente bem nessa igreja, siga a doutrina que foi colocada. Porém, o que não pode ser é você achar que você só é uma pessoa salva, que isso vai te livrar livre de ser condenado. Porque o que acontece muitas vezes são doutrinas, pessoas religiosas, cumpre tudo fielmente. Porém, é uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa fofoqueira. Você sabia que a Bíblia condena o fofoqueiro? Que assim, abominável para Deus é a pessoa que faz intriga. O irmão que faz intrigas dentro da igreja, fofoquinha de um pro outro para fazer intriga. E a pessoa muitas vezes é um religioso desse que não se atém aos detalhes que Deus abomina, que Jesus condena, que realmente te leva ao inferno, meu irmão. Você sabia? A língua mentirosa te leva ao inferno. Porque a palavra de Deus mesmo diz que o pai da mentira é quem? Satanás. Continuando. Então, são pessoas que se apegam e têm muito zelo às coisas exteriores, sendo que o interno, a fé que Jesus quer e esse amor que ele vai dizer na igreja de Éfeso, né? Volte, se arrependa e voltem ao primeiro amor. Vocês cumprem tudo direitinho, faz tudo certinho, conforme a doutrina ensinaram, conforme foi ensinado na doutrina. Porém, vocês perderam o primeiro amor, a essência, o que eu quero é amor, relacionamento íntimo. Amar, servir, amar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho. Eu digo com toda certeza do mundo, quer saber se você é uma pessoa salva? E não religioso? É quando você passa a amar o Evangelho. Direcionando aqui para os libertinos, né?
já colocando aqui dentro os libertinos, para você entender o que é libertino e o que é religioso, porque às vezes os libertinos, os crentes carnais, que vivem uma vida desregrada, totalmente fora dos planos de Deus, eu amo, Deus conhece meu coração, ele sabe a intenção do meu coração, é a intenção do seu coração viver uma vida igual todo mundo vive, que diferença há entre o cristão e o mundano? Diz Paulo, né? Lá em Coríntios, se eu não me engano, no Evangelho. Qual a diferença, meu irmão? Sejam santos. Santos é o que? São separados. É justamente a diferença dos cristãos para aqueles que ainda não conheceram o Evangelho. São separados. Certas coisas não cabem mais na sua vida. Vamos ver aqui quais os critérios, o que realmente pode te levar para o inferno. Primeiro, acima de tudo, que fique bem claro, o que realmente pode te condenar é você não blasfemar contra o Espírito Santo, nunca se arrepender dos seus pecados, que é recusar essa graça de Jesus Cristo. Aí não há perdão, porque você não aceitou o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo só passa a habitar em você quando você confessa a Jesus como seu Salvador. Quando você abre a boca e declara, que eu já falei várias vezes, né, em alguns vídeos, que Ele é o seu Senhor de todo o coração. Você crê que sem Ele você não chega a lugar algum, meu filho. Sem Ele você não é nada. A única maneira, não existe outra, que é totalmente clara sobre isso, é por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há vida. Então, para que você entenda a primeira coisa, na verdade você só precisa entender isso. Falando aqui para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Você precisa dar o primeiro passo, que é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. De todo o seu coração. Aos que já conhecem a palavra de Deus, o Evangelho, mas ainda não se converteram a esse Evangelho, quando você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aí sim você realmente se converteu. Acima de tudo, você crê nisso aqui que Jesus deixou, né, na palavra de Deus. Isso não quer dizer que você vai cumprir 100% da palavra. Como eu digo, que você não vai ser uma pessoa perfeita, né? Porque a perfeição só quando alcançarmos ao céu. Também sempre falo isso, só para lembrar. Porém, o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Se você está confortável com essas práticas mundanas, sinto muito, mas você precisa rever se realmente você entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus para reinar, para Ele ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Então vamos ver o que diz em Gálatas 5:22. Vou começar pelo 19, que vai falar assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Porfias são as discussões, né? Iras, discórdias, dissensões, facções, né? Que são divisões, intrigas, invejas, bebedices, glutonarias, tá incluso, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Para fechar, eu não preciso mais nem falar nada, vamos lá no último livro na Bíblia, ali onde João teve a revelação. O céu se abriu para João, né, o único discípulo que não foi assassinado, né, e ficou e teve o privilégio de ver o céu aberto e tudo revelado. O final de tudo aqui no livro de Apocalipse. Vamos ver lá, só para fechar? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, tá lá em Gálatas, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nos perdoa. Mas se não houver arrependimento, eu também sempre falo isso, não há perdão. Né? Se você está esperando, não, vou esperar mais um pouco, vou curtir mais a vida, um dia confessar a Jesus, mas vive numa vida de libertinagem, achando, vai dar tempo, né? Se apega naquela palavra que Jesus a nenhum joga fora, né? Vai dar tempo, eu ainda vou me arrepender até que Jesus volte. Não vale a pena. Se você vive uma situação que você diz, eu não consigo sair dela,
A palavra de Deus diz: ninguém é tentado a ponto que não possa suportar. Essa ajuda, que Deus vai te ajudar a sair. Tenha certeza disso, que Deus vai te dar meios para que você saia dessa situação. Basta você querer e orar, rogar a Deus todos os dias para te tirar dela, porque sozinho realmente você não tem forças. Mas com Deus, porque nele tudo podemos, que é Ele que nos fortalece. Já diz a palavra. Amém?